Nós vamos dar continuidade ao credo. Nós temos estudado sobre o credo apostólico e hoje nós vamos falar sobre aquela segunda frase, creio em Jesus Cristo. A gente vai discorrer neste momento sobre a pessoa de Jesus, sobre a filiação de Jesus. Nós vamos falar também sobre o nascimento virginal de Jesus, vamos falar sobre o seu padecimento e a sua ressurreição. Creio que vai ser um tempo muito oportuno da gente falar sobre Jesus e pontuar algumas coisas importantes acerca de Jesus. Não é só a história humana e o nosso calendário que são divididos de acordo com a vinda de Jesus. Todo ano, o feriado mais importante da história e das civilizações é o Natal. É a dedicação da comemoração da entrada de Jesus na história humana. Certa vez, o eminente teólogo Bart Simpson, ele diz o seguinte: o Natal é a época em que as pessoas de todas as religiões se unem para cultuar Jesus Cristo. A pergunta a ser respondida, portanto, é essa: por que Jesus veio à Terra? E eu creio que há inúmeras ali, então, ou infinitas formas de tentar responder essa pergunta, dependendo para a pessoa que dirigiu também essa pergunta. Felizmente, o próprio Jesus ele responde a essa pergunta e esclarece algumas dúvidas quanto a ela. Se a gente olhar basicamente no Evangelho de João, aparece nada menos do que 39 vezes Jesus respondendo por que veio ao mundo. E ele veio porque ele era Deus e tinha sido enviado do céu para a terra por Deus Pai, com uma missão muito especial, que era a missão de não apenas proclamar o Evangelho, mas também não apenas de trazer cura e libertação, mas principalmente pagar e cumprir todo o dever da cruz. Essa era a missão especial de Jesus. E aí Jesus descreve a sua missão a partir do texto que a gente vai ler de João 1,41. Mas antes a gente precisa falar sobre a razão dessa série. A razão simplesmente é que o credo apostólico é um bom resumo da fé cristã. Nós estamos ampliando o nosso vocabulário acerca da fé cristã. A gente tem pontuado sobre Jesus, a gente pontuou lá atrás sobre o que é a fé salvadora, a gente falou sobre o Deus que é o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, e a gente vai então discorrer sobre quem é Jesus, nós vamos falar sobre a igreja, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Creio que ainda até o final do ano nós vamos completar todo esse credo apostólico, porque ele é muito rico de informações, onde vai ampliando cada vez o nosso vocabulário da fé cristã, vocabulário teológico e bíblico que nos são apresentadas no Antigo e no Novo Testamento e também em todas as confissões e credos da história da igreja protestante. Jesus Cristo é o que a gente vai falar hoje, e o texto é João 1,41, que nos diz o seguinte: ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Quando a gente olha para o Evangelho de João, nós vamos ver que 39 vezes nós vamos ver essa expressão Cristo, ungido de Deus, que Cristo Jesus, ele foi ungido pelo próprio Pai. E é isso que a gente vai discorrer no dia de hoje. Só lembrando você sobre o nosso credo apostólico, esse credo antigo, que ele ainda continua tendo validade nos dias de hoje, nos diz o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Uma pergunta que nós fazemos, então, olhando um pouquinho sobre creio em Jesus Cristo, é: o que você pensa acerca de Jesus Cristo? Hoje a pergunta de Jesus continua com a mesma relevância. O próprio Jesus fez essa pergunta para os seus discípulos. Ele perguntou: mas vós que dizeis que eu sou? A verdadeira compreensão do ministério de Deus é que Jesus Cristo é um milagre de Deus, é uma
obra da graça de Deus em nós, visto que conhecer a Deus é a questão de conhecer da sua livre graça, daquilo que Deus fez por nós e através de Jesus. Depois dessa pergunta que Jesus faz, olha, o que vocês dizem acerca do que eu sou? O próprio Pedro responde para Jesus dizendo o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Jesus lhe diz: bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Ou seja, o próprio Deus soprou nos ouvidos de Pedro quem de fato era Jesus. A gente pode encontrar esse texto lá em Mateus 16:17 ou Mateus 11:25 a 27. E é significativa essa expressão, Jesus que se chama o Cristo, Mateus 1:16. Jesus ele é descrito em todo o Novo Testamento como o Cristo, sendo chamado com frequência de Jesus Cristo ou Cristo Jesus. Mas o que significa essa expressão Cristo? Essa expressão nada mais é do que a expressão Mashiach, que significa Messias. A gente meio que transliterou dizendo Messias, que significa espalhar alguma coisa sobre algo, untar ou ungir ou friccionar com o óleo. Cristo e Messias são palavras sinônimas que significam ungido. E a palavra, quando usada para uma pessoa, nada mais é que se refere que ela foi cerimonialmente preparada, ungida para determinado cargo. E a gente tem, então, no Antigo Testamento, esse momento onde um homem era ungido ali para profeta, era ungido para rei, era ungido para sacerdote, porque ele foi separado por Deus de forma cerimonialmente, e aí foi ungida para determinado cargo. E é interessante que a gente precisa olhar então para o Antigo Testamento, e esse Antigo Testamento a gente precisa ter em mente que ele sempre aponta para a pessoa de Jesus, porque a Bíblia é cristocêntrica. Então nós vamos olhar um pouquinho sobre esse momento que homens eram ungidos por Deus, e como profetas, como sacerdotes e também como rei. No Antigo Testamento, como que funcionava então essa unção? No Antigo Testamento, os reis e sacerdotes eram regularmente ungidos. A gente pode ver um texto, por exemplo, de Êxodo 28:41, que fala sobre Arão e seus filhos que foram ungidos. Ou até mesmo quando a gente olha para 1 Samuel 9:16, onde fala que Samuel ungiu Saul como rei. Não apenas reis e sacerdotes eram ungidos, mas a gente também tem que existe apenas um exemplo de um profeta ungido, que no caso foi Eliseu em 1 Reis 19:16. No entanto, há referências na prática dessa unção também aos profetas. Então, olhando um pouquinho sobre esses textos, quando a gente vai lá para Êxodo 28:41, nos diz o seguinte: e com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Se a gente lembrar, Arão foi o primeiro sacerdote ungido ali, depois do momento que o povo foi liberto ali do Egito. Então, a partir dessa prática da unção, todo sacerdote, a partir da linhagem de Arão, essa pessoa era ungida com óleo para ser dedicada naquele momento no templo. Não somente a gente vê acerca do sacerdote, mas também do rei. Quando Samuel encontra Saul, diz o seguinte: amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Então a gente tinha a unção ao sacerdote, mas também a gente tinha a unção ao rei. O rei foi designado para uma tarefa de autoridade, para gerenciar, para dirigir todo o povo de Deus. E quando nós falamos sobre uma exceção, um exemplo muito claro, é o exemplo de Eliseu, que foi ali, então ungido, diz o seguinte: a Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então nós temos aí esse exemplo, mas isso não impede de nos vermos outros textos que falam sobre essa unção que era derramada também sobre homens, no quais viriam a ser profeta.
Olhando um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da unção com óleo, eu queria apenas mostrar algo que um teólogo e comentarista do Antigo Testamento, Walter Cercais, ele afirma o seguinte, que o óleo da unção, quando se empregava no culto, era um símbolo do Espírito Divino na consagração dos reis, porém assinalava a dádiva do Espírito de Deus para ajudar o rei de Israel a administrar o seu reino. O azeite, então, utilizado ali para a consagração, para a unção de reis e sacerdotes e profetas, ele simbolizava ali o derramamento do Espírito Santo sobre indivíduos no Antigo Testamento. A gente precisa entender que no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele é derramado sobre todo o crente, mas no Antigo Testamento eram pontuais esse derramamento do Espírito Santo. E essa unção, ela simbolizava esse derramamento do Espírito. E a unção, ela representava essa transferência do Espírito à pessoa consagrada. Vamos ver um exemplo disso. O exemplo é Isaías 61, verso 1. O próprio Jesus, ele utiliza isso quando ele vai no templo e prega o evangelho. Ele usa o texto de Isaías 61. E ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ainda um outro texto, nós temos o próprio texto de 1 Samuel 16, 13, que diz o seguinte, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, nós temos que esse Espírito, a unção que havia no Antigo Testamento, ele simbolizava o Espírito Santo que estava sendo derramado na vida de homens para atuarem como profetas, como sacerdotes e como rei. Eu havia citado esse Walter Cercais, mas eu gostaria de trazer a lembrança novamente o que ele diz. Ele diz assim que o óleo da unção, quando se empregava no culto, era um símbolo do Espírito Divino na consagração dos reis, porém assinalava a dádiva do Espírito de Deus para ajudar o rei de Israel a administrar o seu reino. Isso está no livro Teologia do Antigo Testamento, desse mesmo autor, Walter Cercais. Essa é tanto a definição como a aplicação no Antigo Testamento. Deus separava homens, consagrava esses homens então eram apresentados para o povo de Israel, e então havia uma unção com óleo, simbolizando a capacitação, simbolizando também que o Espírito Santo estava transferindo ali poder e autoridade sobre o profeta, sobre o rei e sobre o sacerdote. Como nós vimos, Jesus, ele é o cumprimento do Antigo Testamento. E Jesus, ele também tem essa função como profeta, como sacerdote e como rei. Nós então vamos discorrer sobre essas três funções de Jesus no seu ministério, e não apenas no seu ministério terreno, mas depois do seu ministério após a sua ressurreição, que nós podemos dizer que é o seu ministério a partir de hoje. O próprio Jesus ainda continua sendo rei, sendo profeta e sendo também sacerdote. Vamos olhar um pouquinho sobre isso. Jesus o rei. Então a unção do rei parece estar associada à dádiva e transferência de autoridade, poder e honra, trazendo sobre a pessoa ungida uma posição e o direito de exercê-lo. Além disso, conferia para essa pessoa o respeito apropriado, juntamente com a honra e, no momento próprio, as riquezas também. Quando a Bíblia fala que Jesus, ele é o Senhor, está dizendo simbolicamente que Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele governa toda a criação. Se nós olharmos para um texto em João 18, 36 e 37, o próprio Herodes, ele vai indagar Jesus e vai questionar Jesus sobre o seu reinado. Ele vai dizer o seguinte, olha, as pessoas dizem que você é rei, mas me explique sobre isso. E nós temos então Jesus respondendo, o meu reino não é deste mundo. Jesus está apontando que o seu reino é um reino espiritual. E ele vai dizendo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim,
para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? E Jesus responde: tu dizes que sou rei, e para isso nasci. Ou seja, Jesus, ele começa dizendo que ele é o rei de um reino espiritual, mas fala que ele nasceu para isso, para reinar também na terra. E ele diz: e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus está dizendo que ele é rei, de fato, o rei de todos os reinos e governos. Ele é o rei de toda a criação. Ele reina poderosamente. E ecoando sobre essa fala de Jesus, o teólogo e político Abraham Kuyper diz o seguinte: que não há um centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre a qual Cristo Jesus, o Senhor, que é soberano sobre tudo, não brade: meu, é meu. Não há um centímetro qualquer que Deus não diga, que Cristo Jesus não diga: isso é meu, isso me pertence, eu sou o rei, eu sou soberano de todas as coisas. O que Jesus está nos ensinando sobre o seu reinado é simplesmente que o seu reinado inclui o governo de ambos os mundos, material e imaterial, aquele que é visível e aquele que é físico, e aquele que é invisível e aquilo que é espiritual. Quando nós olhamos para um texto como o texto de Lucas 11, 19 e 21, as pessoas começaram a questionar sobre Jesus expulsar demônios, e olha o que Jesus diz: e se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa a vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus está falando o seguinte: olha, como há expulsão de demônios neste momento, o reino de Deus se faz presente, e eu sou o rei sobre os demônios. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Isso significa que Jesus governa os anjos e demônios, Jesus governa sobre os cristãos e não cristãos, Jesus governa sobre os modernos e pós-modernos, Jesus governa sobre homens e mulheres, Jesus governa sobre jovens e velhos, Jesus governa sobre ricos e pobres, Jesus governa sobre saudáveis e enfermos, Jesus governa sobre os de direita e os de esquerda, Jesus governa sobre os simples e os sábios, Jesus governa sobre os vivos e mortos. Jesus, ele é o rei, querido. Além disso, não apenas Jesus, o seu reinado inclui questões materiais e imateriais, visíveis e invisíveis. Jesus, ele governa individualmente todos os aspectos da nossa vida. Não existe um centímetro quadrado que Jesus não diga é meu. Não existe nenhuma parte da nossa vida que não pertença a Jesus ou que não esteja sob sua autoridade soberana. Jesus não é somente rei que governa as nações e governa reinos. Jesus não apenas governa principados e potestades, mas Jesus também, ele governa a sua e a minha roupa. Jesus, ele governa os nossos smartphones. Jesus governa sobre os nossos grupos de mensagem quando mandamos mensagem para as pessoas. Jesus, ele governa a nossa geladeira. Jesus governa o nosso cartão de crédito e a nossa conta bancária. Jesus, ele governa a nosso escritório, e Jesus governa até a buzina do seu carro. Jesus, ele governa tudo e a todos os aspectos da nossa vida. Além disso, como nosso rei Jesus, ele exige e merece obediência fiel aos seus mandamentos em todos os aspectos da nossa vida. Portanto, não existe uma vida particular para os cristãos. Aqui é a minha vida particular, eu tomo de conta. Não existe isso no reinado de Cristo. Deixar de enxergar Jesus como rei de toda a criação em geral e de toda a nossa vida particular nos leva a nada mais do que uma hipocrisia cristã, a um isolamento e a privacidade imoral que cada vez mais é contínua na vida na escuridão. Então,
achar que você tem uma vida particular. Ah, não, o Senhor Jesus só reina quando eu estou na igreja. Jesus só reina quando eu estou orando. Jesus só reina quando eu estou lendo a Bíblia. Nessa vida particular, Jesus não reina. Eu quero dizer, querido, que não há um centímetro qualquer que Jesus não diga, é meu. E quando nós ouvimos que Jesus reina, o nosso coração, a nossa atitude diante desse reinado é de obediência fiel. Não por temer a esse rei, mas simplesmente por reconhecer a sua realeza, a sua grandeza em nós. E é isso que nós precisamos entender quando nós falamos sobre Jesus, o rei. Mas Jesus também, ele é o nosso sacerdote. E a unção do sacerdote significava capacitação da graça divina para o cumprimento de sua tarefa. A autoridade e o poder para executá-la eram decorrentes do Deus que o vocacionara e os ungira. Quando o Senhor ele ungia homens para o papel como sacerdote, o objetivo e a capacitação disso era que os sacerdotes pudessem ser levados a um culto efetivamente apropriado. No Antigo Testamento, nós vemos então que o sacerdote se posicionava humildemente entre Deus e as pessoas como mediador. Ele colocava as esperanças, ele colocava os sonhos, ele colocava os medos, ele colocava até mesmo os pecados das pessoas diante de Deus como um advogado e um intercessor. Ele ouvia a confissão dos pecados das pessoas e oravam por essas pessoas. Além disso, um outro ponto, um outro papel do sacerdote era a oferta de sacrifícios a fim de mostrar que o pecado era bem real e merecia a morte, enquanto pedia a Deus por o seu gracioso perdão. Depois, proferia a bênção de Deus sobre as pessoas. A gente pode lembrar da bênção ararônica, que era a bênção que o sacerdote dizia para todo o povo. Todas as funções de um sacerdote são cumpridas também com Cristo Jesus. E um livro, uma epístola que fala muito sobre essa questão do sacerdócio de Jesus, do sacrifício perfeito de Jesus, dos sacrifícios do Antigo Testamento que eram simplesmente sombras daquilo que era Jesus, é o texto de Hebreus. E o livro de Hebreus, ele é rico em mostrar detalhes sobre o papel de Jesus como sacerdote e o papel de Jesus como sacrifício. Em Hebreus ouvimos que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quando nós olhamos então para um texto como Hebreus 3, verso 1, diz o seguinte: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Um outro texto, Hebreus 4,14, nos diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou dos céus, conservemos firmes a nossa, então, confissão. Olhando, então, um pouquinho sobre o papel e sobre a função de Jesus como sacerdote, nós vemos o seguinte, que Jesus, ele era plenamente Deus e plenamente homem, somente Jesus está apto para ser o mediador entre nós e Deus. Paulo diz isso, que só existe um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Ele é o nosso mediador. Plenamente humano, Jesus está apto para ser esse mediador entre nós e Deus. Não somente isso, como o nosso sacerdote, Jesus também ofereceu um sacrifício para pagar pelos nossos pecados. Não apenas Jesus foi um sacerdote superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, mas que o próprio sacrifício de Jesus, a sua própria vida, foi perfeita em comparação aos sacrifícios do Antigo Testamento, onde o povo de Deus constantemente levava ali um animal para ser morto. Além disso, o livro de Hebreus nos revela que não apenas Jesus, o seu sacrifício foi perfeito, mas Jesus está vivo hoje, e o nosso sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus, o Pai. Ou seja, o sacerdócio de Jesus, ele não terminou depois que Jesus subiu ao céu, mas simplesmente que Jesus ainda continua intercedendo por nós.
Jesus, ele não é apenas o sacerdote superior, mas seu sacrifício é superior também. Jesus, ele está vivo hoje e ele é nosso sacerdote, e ele intercede por nós diante de Deus. Isso significa que Jesus nos conhece, isso significa que Jesus nos ama, isso significa que Jesus se importa com a nossa vida e cuida de cada um de nós. Então a intercessão sacerdotal de Jesus torna possível a nossa oração e a nossa adoração diante de Deus o Pai. Quando nós oramos, quando nós adoramos, nós fazemos tudo isso pela mediação, pelo meio que é Jesus, o nosso sacerdote, e do poder de Deus Espírito Santo, que fez do nosso corpo o novo templo no qual habita aqui na terra. Além disso, Jesus, ele deseja para nós somente o que é bom, e seu ministério resulta em nada menos do que uma intimidade com Deus, o Pai, capaz de transformar vida. Tudo o que nós desfrutamos, a presença de Deus, a intimidade com o Senhor, saber que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor está atento a cada um de nós, tudo isso é possível. Tudo isso é proporcionado por causa de quem? De Jesus, que não apenas como nosso profeta, não apenas nos diz o que fazer, mas também Ele possibilita para cada um de nós uma nova vida em obediência por meio de um serviço amoroso, compassivo, paciente para conosco, porque Ele é um fiel sacerdote. E é interessante que quando a gente olha para um texto de Hebreus, fica muito claro sobre esse Jesus e seu ministério como um sacerdote ainda, como mediador. Olha o que diz Hebreus 4, 15 a 16. Diz, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por ter sido humano como nós, Jesus não somente prega para nós como nosso profeta, mas também ele se compadece de nós como nosso sacerdote. Jesus, ele vai se solidarizar com a gente, com as nossas tentações, com as nossas fraquezas, com o nosso sofrimento. É o que diz Hebreus, com as nossas enfermidades. Não fica de fora do nosso mundo caído, doente e contaminado pelo pecado. Pelo contrário, com a própria humildade de Jesus, ele veio ao mundo para sentir o que sentimos, enfrentar o que enfrentamos, embora tenha permanecido sem pecado algum. Como resultado disso, Jesus ele pode se compadecer de nós, ele pode nos libertar. Isso significa que em tempos de aflição, podemos correr em direção a quem? A Jesus, o nosso sacerdote compassivo, que vive para nos servir e nos conceder graça e misericórdia para tudo que a vida nos trouxer. Como nosso profeta, Jesus fala conosco com coragem, mas como nosso sacerdote, ele nos serve com humildade. Por ser também o nosso rei, sua fala e seu serviço se estende a todos os aspectos da nossa vida. Jesus, ele é o rei, Jesus, ele também é sacerdote, mas Jesus, ele é o profeta. E o profeta no Antigo Testamento e também o próprio Jesus é o profeta que revelava Deus proferindo a palavra de Deus. O profeta era corajoso e estava disposto a enfrentar uma nação inteira, se necessário, para confrontar o pecado, ordenar o arrependimento e clamar a verdade de Deus. Depois que o profeta anunciava, duas reações tinham por meio dos seus ouvintes. Ou eles amavam o profeta ou odiavam o profeta. Isso porque as palavras do próprio profeta traziam arrependimento, traziam o quebrantamento aos que até mesmo queriam que tivesse uma mudança de vida, mas aqueles não arrependidos causava dureza do coração. Há uma frase puritana, dos puritanos do século XVI e XVII, que dizia o seguinte: o mesmo sol que derrete o gelo endurece a lama. E o profeta tinha essa função de levar a palavra de Deus onde o sol poderia derreter os corações, mas o sol da justiça poderia também trazer ali um endurecimento de coração. E aí nós temos então no Antigo Testamento um dos maiores profetas, que é Moisés. Moisés, ele foi o maior e mais perfeito exemplo de um profeta do Antigo Testamento. Ele prometeu que um dia
um profeta maior do que ele viria com o cumprimento do ministério profético. E esse texto está lá em Deuteronômio 18, 15 a 18. Além disso, nós vemos que essa profecia que Moisés fala que haveria um profeta maior do que ele, se cumpre na pessoa de Jesus, quando nós lemos então Atos 3, 22 e 24. Olhando então para esse texto de Deuteronômio, nós vemos o seguinte: o Senhor teu Deus, ele te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirá, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais vereis esse grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Moisés fala sobre isso lá em Deuteronômio, e nós temos o cumprimento onde Jesus ele é o profeta. Olhando um pouquinho sobre essa figura de Jesus, o profeta, Jesus, o profeta, é superior até mesmo aos grandes profetas do Antigo Testamento. Como nós vimos, a gente viu esse texto de Deuteronômio, e nós temos o cumprimento, então, de Atos 3, 22 e 24. Por que Jesus ele é diferente? Por que Jesus ele é superior até mesmo aos grandes? Por simplesmente ele ser Deus, diferentemente dos profetas, o que nós temos é que Jesus ele tinha autoridade para falar. Ele não pedia autoridade ao Deus Pai, mas Jesus simplesmente ele tinha toda a autoridade. Ele era a fonte dessa autoridade. Ele mesmo se descreve como a verdade. Quando nós olhamos então para o Sermão do Monte, várias vezes nós vemos a expressão: eu, porém, vos digo. Os profetas não, eles diziam: assim diz o Senhor. Mas Jesus falava: eu, porém, vos afirmo, eu respondo para vocês dessa forma. Em verdade vos digo. Jesus ele tem autoridade para falar, porque ele é um profeta superior aos profetas do Antigo Testamento. Não somente isso, mas as Escrituras revelam que Jesus não apenas proclamou a palavra de Deus escrita, mas ele literalmente, ele era a palavra viva de Deus encarnado. Quando a gente abre em João capítulo 1, verso 1, fala que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Ele é a palavra encarnada. Então, quando nós lemos a Bíblia no Antigo, quando nós lemos a Bíblia no Novo, ela vai falar sobre Jesus, porque Cristo, a Bíblia toda, ela é cristocêntrica. Olhando ainda mais sobre esse Jesus, o profeta, como profeta Jesus veio pregar, e é o maior pregador que já veio ou virá no mundo. E isso aqui me causa um alívio, uma tranquilidade. Por quê? Porque Jesus é o maior profeta que houve, e não vai haver um outro profeta. E por que me causa tranquilidade? Porque eu não preciso ser mais superior a Jesus. Eu não preciso chegar ao patamar de Jesus. Eu preciso ter humildade no meu coração, graça, e entender que eu sou capacitado por esse Jesus, que foi o maior profeta, o maior pregador que houve e que há. O próprio Jesus disse que uma das razões pelas quais ele veio à terra foi para pregar o reino de Deus. Então, como profeta, Jesus deve ser entendido como pregador que fala a verdade e corajosamente confronta e ataca o nosso pecado, a nossa tolice, a nossa rebeldia, e ele vai repreendendo e ordenando que nos arrependemos. Jesus, ele de fato é o maior profeta que já houve na história do nosso mundo. Olhando um pouquinho então, a gente viu sobre Jesus o rei, Jesus o sacerdote e o Jesus o profeta. Mas a gente precisa entender sobre esse Jesus que é o Cristo. E quando nós olhamos então para Gálatas 4:4, nos fala aqui: vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E a expressão plenitude dos tempos nos fala sobre um tempo oportuno. Ou seja, o momento exato onde o cronos, o tempo, as horas, estava completo. O tempo atingiu a sua plena satisfação, a sua plena medição. É um tempo preciso que Jesus, o próprio Deus, enviou seu Filho ao mundo. E olhando um pouquinho sobre isso, sobre essa plenitude dos tempos, nós precisamos entender que algumas contribuições foram fundamentais
e que ajudaram a expansão do Evangelho. Não apenas o anúncio do reino de Deus ali com Jesus, mas também o anúncio do fato dos cristãos falarem sobre Jesus, o Cristo. E aí nós podemos ver algumas contribuições. Primeiro, contribuição cultural e filosófica. Quando nós olhamos para o primeiro século, para o tempo de Jesus, ali naquele momento, nesse tempo oportuno, nós tínhamos que os gregos que lideraram Alexandre o Grande, eles levaram a cultura grega em todos os lugares que eram conquistados. E como nós sabemos, os povos conquistados, um deles foi até mesmo Jerusalém ali, nós temos então que o grego era falado. Não apenas a língua materna, mas o grego, as pessoas falavam constantemente ali nas suas transições comerciais, no ensino. E isso ajudou na expansão do Evangelho, onde o Evangelho era anunciado na língua grega, onde as pessoas compreendiam aquilo que era dito. Não somente isso, dessa questão da língua grega, mas a filosofia grega também ajudou em alguns aspectos, também na transmissão do Evangelho. Nós podemos ver que lá em Atenas, quando Paulo vai pregar o Evangelho, nós vemos que eles ficavam alguns momentos ali discutindo sobre a filosofia, sobre a vida, sobre a existência humana e tudo mais, e nós vemos então Paulo pregando, e até mesmo Paulo citando alguns dos filósofos daquela época. Ou seja, havia naquele momento uma filosofia grega que também ajudava na transmissão de um pensamento mais apurado e preciso do Evangelho. Mas também trouxe grandes desafios para o Evangelho, onde a gente tem então que surgiram outras heresias, outras doutrinas, e aí a gente vê Paulo escrevendo sobre essas filosofias vãs. Não somente isso, mas a gente tem as contribuições sociais, esse plenitude do tempo que Deus enviou o seu Filho. E nós temos então que os romanos, eles consolidam o seu domínio sobre a Grécia, sobre a Macedônia e também sobre províncias ali de Jerusalém. E aí nós temos então o Império Romano. E eles trouxeram aí então toda a sua questão mais voltada para a estrutura, não apenas de leis, não apenas de estradas, mas também trouxe a paz. E aí nós temos as leis romanas, e essas leis são muito conhecidas nos dias de hoje e também admiradas. Nós temos então a paz romana. A gente precisa entender que havia muitos ladrões naquela época e muitos piratas. E aí o próprio Império Romano, com a sua grande potência, com o seu grande império e também sua força bélica, consegue então facilitar nessa questão da segurança. Então nós temos uma paz romana. Isso facilitou para que os missionários pudessem ir para um lado ou para o outro pregando o Evangelho. E uma das coisas que eu acho que contribuiu para a expansão do Evangelho foram as estradas. As construções de boas estradas facilitou na locomoção de pessoas. A gente precisa entender que naquele tempo não havia trem, não havia metrô, não havia ônibus, não havia carro. As pessoas, a maioria, ou faziam a sua caminhada, ou até mesmo usavam algum tipo de animal de transporte. E aí tem um historiador chamado Mary Tenney, ele diz o seguinte: os romanos construíram suas estradas tão direitas quanto possíveis, fazendo cortes através dos montes e usando viadutos para transpor vales e rios. Na construção de suas estradas, escavam o solo e enchiam o leito da estrada com 3 camadas diferentes de material, elevando o centro para o escoamento das águas e pavimentando a parte superior a 5 metros, mas eram lisas e duráveis. Algumas delas ainda hoje são usadas. Então a gente tinha um ministério da infraestrutura que ajudava na contribuição ali, não apenas do Evangelho, mas também da locomoção entre comércios que haviam ali. Então nós tínhamos ali essa plenitude dos tempos, uma contribuição cultural e filosófica, a gente teve uma contribuição social, econômica e política, na qual ajudou que o Messias veio e evangelizou o mundo pela providência de Deus. Deus ele estabeleceu ali condições favoráveis para que Jesus pudesse estar presente na história, e não somente isso, para enviar seus discípulos para o mundo, pregando o Evangelho num único idioma, viajando com segurança através de diversas cidades e países, não sendo então o cristianismo, durante cerca de 3 décadas, molestado pelos governos romanos. Então é isso que a gente vê sobre a plenitude dos tempos. Olhando um pouquinho sobre os judeus e a vinda do Messias.
O povo tinha ali uma expectativa, tinham esperanças messiânicas. A gente precisa entender que o povo foi exilado por diversas vezes, e aí eles começam a retornar para Jerusalém, na liderança de Zorobabel. E aí nós temos então várias invasões sucessivas e o silêncio por parte de Deus, visto que Deus não levantou um outro profeta depois de Malaquias. E isso contribuiu fortemente para uma esperança. Olha, está chegando o reino, está chegando de fato o Messias. O próprio apóstolo João, no capítulo 1, verso 1, fala que quando Jesus entra na história, o povo judeu, que deveria reconhecer quem era Jesus, o próprio texto diz que veio para que era o seu e os seus não o receberam. E Jesus fala duramente aos judeus quando ele diz no verso de número 24 e 27, de João 10, ele dizia o seguinte, olha, rodearam-no, pois os judeus o interpelaram. Até quando nós deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos-lo disse e não credes, as obras que faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então Jesus ele vai duramente falar com os seus discípulos sobre essa questão de que eles não estavam crendo na vinda do Messias naquele momento. Como que os cristãos então do primeiro século testemunhavam acerca de Jesus o Cristo? Nós temos então que o próprio Simeão, quando ele ali está com Maria, ele reconhece pelo Espírito Santo que esse bebê era o Cristo. Chamado Jesus, o Cristo do Senhor, proferindo então um poema profético, lá em Lucas 2, 25 a 35. A confissão do próprio Pedro nos mostra também que é uma confissão da própria igreja, que por obra do Pai reconhece e professa a identidade do Filho. Ele mesmo diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós temos essa expressão, e essa expressão então passa a correr por todo o Novo Testamento, onde não apenas Jesus é o Salvador, mas Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Então nós temos esse teólogo chamado George Eyland, do Novo Testamento, ele diz que o título Messias, que nós vimos que é um sinônimo de Cristo, tornou-se logo um nome próprio. Jesus passou a ser chamado Jesus Cristo, o Cristo Jesus, indicando desse modo o reconhecimento pleno da igreja de que Jesus é o Cristo. Olhando então para essas funções de Jesus, desses papéis que Jesus atuou como profeta, como sacerdote e como rei, como que nós então praticamos e refletimos sobre Jesus Cristo? Primeiro, quando nós falamos que Jesus ele é o profeta, e quando a gente crê que ele é o rei, mas nós não atuamos e não vemos Jesus como o sacerdote, nós podemos cair num erro, que é o Jesus do fundamentalismo. O que é esse Jesus do fundamentalismo? Cristãos fundamentalistas inclinados ao legalismo, inclinados ao moralismo e a uma geral falta de amor, graça, misericórdia e paciência, são muitas vezes o produto de um entendimento fraco acerca de Jesus como sacerdote. E a base do fundamentalismo é a ênfase no papel profético de Jesus, que corajosamente fala a verdade e ordena o arrependimento, junto com o seu papel como rei que reina com autoridade suprema. No entanto, eles também não são inclinados a não apreciar integralmente o papel de Jesus como sacerdote. Consequentemente, Deus parece um ser frio, um ser distante, um ser severo, um Deus rígido e até mesmo cruel. O Jesus deles está sentado em um trono bem longe e grita lá dos céus, dizendo o seguinte, olha, mas nunca se levanta para nos ajudar, sempre gritando, sempre com raiva, sempre exigindo. Ele fica ali sentado lá, decepcionado, esperando a gente estragar tudo. Em resumo, somos mais inclinados a fugir desse Deus do que correr para Ele em momentos de necessidade. O resultado deste erro, desse Jesus profeta e rei menos sacerdote, é que somos mais inclinados a fugir deste Deus. O resultado desse erro é o desespero. O resultado desse erro é o orgulho, mas nunca a adoração, nunca a humildade e nunca a alegria. E é interessante que quando nós olhamos para esse Jesus que é menos sacerdote, nós projetamos esse Jesus também com a nossa vida.
Nós, cristãos, quando nós olhamos apenas como Jesus, um profeta e o rei, nós agimos com autoritarismo, nós agimos como fundamentalistas, como legalistas, como moralistas. Por ser um chefe que grita conosco, essa forma de religião nos prende dentro de um ciclo no qual, se achamos que estamos indo bem, nos tornamos então orgulhosos, e se acharmos que estamos indo mal, nos sentimos deprimidos. De qualquer jeito, nunca receberemos uma ajuda amorosa, pois Jesus não é apreciado integralmente como o sacerdote. Esse é o Jesus do fundamentalismo. Mas, ao profeta, mais sacerdote e menos rei. É o Jesus do evangelicalismo, ou o Jesus do movimento evangélico. O fato curioso sobre o evangelicalismo moderno é que, em geral, ele concorda com as verdades básicas do cristianismo, porém, nele há uma vida moral praticamente igual da vida de um não cristão. Por que isso acontece? Porque o ofício de Jesus como rei é aparentemente diminuído ou até mesmo eliminado. Nessa forma de religião, as pessoas sabem que Jesus, como seu profeta, diz a verdade, e como seu sacerdote, Jesus apenas ama essas pessoas. Então, quando pecam, sabe que Jesus as perdoará e continuará a amá-las, elas, porém, continuam a mandar em suas próprias vidas. Eu vou fazer isso porque no final das contas, eu oro no final da noite e Deus vai me perdoar. Quando precisam de ajuda, eles leem a Bíblia, eles pedem a Jesus as ajuda, que Jesus pode ajudar. Praticamente não veem Jesus em posição de autoridade, mas sim caminhando ao lado delas, a fim de ajudá-las para alcançar seus próprios objetivos. Ele só tem permissão para fazer isso quando ele é convidado. O Jesus profeta e sacerdote e que não é rei. O resultado é uma vida dupla de hipocrisia, em que chamamos Jesus de Senhor, dizemos que a sua palavra é verdadeira, dizemos que Jesus reina sobre todas as coisas, mas fazemos o que bem entendemos com qualquer área da nossa vida, da nossa roupa, do nosso dinheiro, do nosso smartphone. A comida é minha, a agenda é minha, a vida é minha, a glória é minha, eu vou governar sobre todas as coisas como rei, todos os aspectos da minha vida. Jesus é simplesmente um assistente confiável quando nós não temos Jesus como rei. E nós caímos nesse Jesus do evangelicalismo. Mas vamos olhar então para o último. Jesus, sacerdote, rei e menos profeta. Aí a gente tem o Jesus do liberalismo. O cristianismo liberal é inclinado a entender como Jesus como nosso sacerdote, cheio de graça e amor, misericórdia e paciência, tolerante, assim como o nosso rei. Ele governa todos os povos e busca estender a sua graça e seu amor e misericórdia sobre todas as pessoas. No entanto, o ponto fraco disso, desse tipo de cristianismo liberal, é que simplesmente ele deixa de apreciar integralmente o papel severo de Jesus como profeta. O triste resultado é que Jesus é visto como alguém que jamais nos ofenderia, jamais levaria a sua voz, jamais nos magoaria, jamais falaria com dureza e jamais ordenaria que indivíduos se arrependessem com um senso de urgência, por ser infinitamente paciente, tolerante e compreensivo. E aí, quando nós vemos Jesus dessa forma, não é visto como profeta, crenças e comportamentos pecaminosos são considerados bênçãos, porque dizer a verdade e ordenar o arrependimento requer uma voz profética. Como resultado desse cristianismo liberal, está atolado em coisas como o homossexualismo e também como o universalismo, onde aceita todas as pessoas, que no final Jesus vai aceitar a todos porque ele é bom. Como se toda a prática sexual e como toda a crença religiosa fossem aceitas por Jesus. Mas esse não é o Jesus. Jesus não é o Jesus do fundamentalismo, Jesus não é o Jesus do evangelicalismo e Jesus não é o Jesus do liberalismo, mas Jesus é o Jesus bíblico. Ele é o profeta, ele é o sacerdote e ele é o rei. Jesus ele veio à terra para revelar a si mesmo como profeta, e ele é o portador da verdade, e ele é a verdade. Ele fala conosco com autoridade. Como sacerdote, ele caminha conosco. Não apenas na sua morte ele foi sacerdote, mas ainda está com a gente, caminha com a gente. E como nosso rei, ele governa todos os aspectos da nossa vida. O ministério de Jesus ele continua como profeta, sacerdote e rei.
Para que nos beneficiemos, então, nesses 3 papéis de Jesus, devemos humildemente pedir a Deus que nos revele que aspecto do ministério de Jesus somos mais inclinados a entender, e aí a gente pode cair num erro do fundamentalismo, do evangelicalismo e do liberalismo. Devemos ler as Escrituras com um coração humilde, buscando ver ali Jesus com toda a sua glória. Eu creio, Jesus o Cristo.